Ezequiel 41, versão King James atualizada. Mais tarde, o homem me levou ao salão central, o lugar santo, ao santuário externo, e mediu os pilares e a largura desses batentes, e era de 6 côvados longos de construção, isso é, cerca de 3 metros em cada lado, que era a largura do tabernáculo. A entrada tinha 5 metros de largura, e as paredes salientes em cada lado tinham 2,5 metros de largura. O homem mediu também o santuário externo, e ele tinha 20 metros de comprimento e 10 metros de largura. Em seguida, ele entrou no santuário interno e mediu cada pilar, isso é, cada um dos batentes da entrada, 1 metro de largura. A entrada tinha 3 metros de largura, e as paredes salientes em cada lado dela tinha 3,5 metros de largura. Então o homem mediu o comprimento do santuário interno, que totalizou 10 metros, e sua largura também era de 10 metros até o final do santuário externo. E ele me declarou: este é o lugar santíssimo, o santo dos santos. Depois mediu a parede da casa do templo. Tinha 3 metros de espessura, e cada quarto lateral ao redor do templo media 2 metros de largura. Os aposentos laterais sobrepostos uns aos outros ficavam em 3 andares, havendo 30 em cada andar. Além disso, havia encaixes em torno de toda a parede encostada no templo, a fim de servirem de apoio para as salas laterais, que não eram presas na parede do templo. As paredes laterais em torno de todo o templo eram mais largas a cada andar. A estrutura em volta do templo foi edificada em plataformas ascendentes, de maneira que os aposentos ficavam mais largos à medida que se subia. Uma escada subia do andar inferior até o andar superior, servindo também o andar do meio. Observei também que havia um terraço elevado ao redor do templo. Os alicerces das salas laterais eram da medida de uma cana, régua inteira, 6 côvados largos de construção, isso é, 3 metros. A espessura da parede exterior desses aposentos media 2,5 metros. A área aberta entre os quartos laterais do templo e os quartos dos sacerdotes era de 10 metros de largura ao redor de todo o templo. Havia entradas para os aposentos laterais a partir da área aberta, uma ao norte e outra ao sul, e a base próxima à área aberta era de 2,5 metros em volta de toda a casa, templo. O edifício em frente ao pátio do templo, no lado oeste, media 35 metros de largura. A parede do prédio tinha 2,5 metros de espessura em todo o seu contorno e o seu comprimento era de 45 metros. Assim, a casa, o templo, media 100 côvados largos, 50 metros de comprimento, e o pátio do templo e o prédio com suas paredes também tinham 50 metros de comprimento. A largura do pátio do templo no lado oeste, inclusive à frente do templo, era de 50 metros. Em seguida, o homem mediu o comprimento do edifício que ficava em frente do pátio, na parte de trás do templo, inclusive suas galerias em cada lado, e totalizava 50 metros. O santuário externo, o santuário interno e o pórtico que dava para o pátio, assim como as soleiras, as pequenas aberturas, janelas e as galerias em torno dos 3, tudo o que estava do lado de fora, inclusive a própria soleira, fora revestido de madeira. Do mesmo modo, estavam revestidos o piso, a parede, até a altura das janelas e as próprias janelas. Até o espaço acima do lado externo da entrada do santuário interno e nas paredes, há intervalos simétricos em torno de todo o santuário, tanto interno como externo. Por dentro, todas as paredes da casa estavam cobertas de figuras entalhadas, palmeiras de tâmaras e querubins, e havia a arte de uma palmeira entre cada querubim, e cada querubim tinha 2 rostos. O rosto de um homem olhando para a palmeira de tâmaras de um dos lados e o rosto de um leão virado para a palmeira de tâmaras do outro lado. Essas obras de arte estavam em relevo ao redor de toda a casa, o templo. Desde o chão
até a área acima da entrada havia querubins e palmeiras de tâmaras em relevo na parede do santuário externo. O santuário externo tinha batentes regulares e o que ficava em frente ao Santo dos Santos era semelhante. Havia também um altar de madeira com 1,5 metros de altura e 1 metro em cada lado. Seus cantos, sua base e suas paredes eram de madeira. E aquele homem me instruiu: essa é a mesa que está na presença de Yahvé, o Eterno. E tanto o santuário externo, o lugar santo, quanto o santuário interno, o lugar santíssimo, o Santo dos Santos, tinham portas duplas. Eram, pois, portas de 2 folhas de abrir no meio. Haviam figuras de palmeiras de tâmaras e de seres com asas, querubins entalhados em relevo, como os que havia nas paredes, e havia também uma saliência de madeira na frente do pórtico. Nas paredes laterais do pórtico havia janelas estreitas com palmeiras de tâmaras em relevo em cada lado. As câmaras, ou aposentos laterais da casa do templo, também tinham grossas vigas de madeira decoradas.